Você já se olhou no espelho e pensou: tô comendo direitinho e mesmo assim eu não emagreço? Distorção de imagem? Talvez? Ou não? Pois é, talvez você não esteja em déficit calórico, ou seu corpo só tá te enganando. Mas calma. Hoje eu vou mostrar como saber de forma fisiológica se seu corpo realmente está em déficit calórico. Sem aplicativo, sem balança de cozinha, sem achismo, ideia simples. O corpo fala e hoje você vai aprender a ouvir o que ele está te dizendo. E se você não me conhece, não sabe quem eu sou, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Eloá Torres, estudante de nutrição e vim aqui para te ajudar. Bora direto ao ponto. E não se esquece de comentar, de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Bora, gente? Cai o dedo não, tá? O que é déficit calórico? Déficit calórico é basicamente quando você gasta mais energia do que você consome. Parece simples, né? Mas o corpo, ele não é uma calculadora. Ele é uma máquina viva, cheia de mecanismos de defesa. Então, antes de sair cortando comida e achando que vai acelerar o processo, entenda isso. O corpo reage ao déficit e ele mostra isso de várias formas. Eu vou te explicar como. Sinais fisiológicos reais, tá? O primeiro sinal, a balança começa a andar. Se o peso cai de forma consistente por mais de 10 dias, é sinal de déficit calórico real. Mas se um dia desce e no outro sobe tudo de novo, isso é retenção de líquido e não de gordura. Então, paciência. O corpo não faz milagres em 48 horas, tá? Segundo sinal, a cintura fina. Mesmo sem grandes perdas na balança, as medidas diminuem e você percebe isso nas suas roupas. Isso mostra que a gordura está sendo mobilizada. Dica prática. Mede sempre pela manhã em jejum. Nada de medir depois do almoço e achar que engordou, tá? Então, sempre em jejum pela manhã. Terceiro, os hormônios mudam o jugo. Então, dependendo da sua idade, isso vai afetar a questão do seu déficit calórico. Quando o corpo entra em déficit, a leptina, que dá a saciedade, ela cai. E a grelina, que dá fome, sobe. E a tireoide desacelera. O resultado disso? Você sente mais fome, mais preguiça e ainda fica com mau humor. Por quê? Porque o seu corpo, ele luta contra a perda de peso. Ele está acostumado a entender que quando você está perdendo peso, você está em sofrimento. Então, ele quer fazer tudo para lutar contra isso. Então, você sente mais fome para comer mais, você sente mais preguiça para não treinar, você fica com humor absurdamente ruim. Mas calma, isso não é sabotagem. É sim, seu corpo tá te sabotando. É proteção, gente. O corpo tá tentando te manter vivo. Isso é uma reação natural da vida. O quarto sinal é menos energia, só vai piorando. Você fica mais lento, menos disposto para se mexer, para treinar. E o corpo entra em modo econômico. Aí depois as pessoas me perguntam por que eu tomo pré-treino de manhã para poder treinar, né? Olha só a situação. O quinto é o sono e o humor bagunçado. Sono leve, irritabilidade, às vezes ansiedade. Se o déficit for muito agressivo, o corpo ativa o modo sobrevivência. E é por isso que muita gente desiste no meio do caminho antes de começar a ver resultado. Não é o déficit que é problema, é o exagero.
Então, tem que começar de forma gradativa. Não adianta você estar comendo um mundo no momento e no dia seguinte comer só alface e água. Sabe? Tem que ter um equilíbrio aí. Você tem que começar aos poucos. Para quem está no processo de início agora, de que nunca fez nada ou já tentou várias vezes e está num processo aí que vai iniciar novamente, é começar devagar, gente. O processo é lento e precisa mesmo de paciência. Muita paciência, não é pouca, não. Porque a gente não engorda tudo num dia só. A gente não engorda tudo em 2 dias. Então, como é que você vai perder em 2 dias? Como é que as pessoas elas vão colocar aí, emagreça 10 quilos em 2 meses? Você não engorda 10 quilos em 2 meses. Como é que você quer emagrecer 2 quilos em 2 meses? Isso não é saudável, isso não é permanente, né? Porque quando você para esse processo dessa dieta milagrosa, você volta a engordar tudo de novo. Porque não é algo contínuo, não tem constância, sabe? Então, não tem aderência. E por último, mas não menos importante, perda de massa magra. Quando você faz essas dietas assim milagrosas, essas coisas assim muito absurdas, você não perde só gordura, né? Você também perde massa magra. E isso é um problema muito sério, porque ganhar massa magra novamente depois é complicado. Então, quando falta proteína ou estímulo de treino, o corpo começa a quebrar os músculos para obter energia. Então, você faz as dietas muito radicais, você não está perdendo só peso em relação à gordura, né? Você está perdendo massa magra, você está perdendo água. O peso até cai, mas o espelho não mostra aquela melhora que você quer ver, sabe? E é aí que muita gente se frustra. Quando você está numa perda de peso gradativa, normal, saudável, o seu corpo ele dá sinais do déficit. Você começa a sentir mais frio, o corpo economiza energia térmica, aparece uma vontade doida de comer doce, é o cérebro pedindo glicose e a libido despenca. Porque o corpo entende que não é hora de produzir, é hora de sobreviver. Então, se você anda com sinais de mais fome, mais frio, menos vontade de socializar, é o seu corpo dizendo: ei, eu tô em déficit. Que vida, hein? Que luta. Quer ter certeza absoluta? Então junta os 3 pontos. O primeiro, pesos e medidas caindo de forma gradual. Não daquela forma drástica, tá? Gradual, com constância. Segundo, bioimpedância e avaliação física mostrando perda de gordura e preservação ou aumento da massa magra, no caso, se você estiver treinando, óbvio, né? Terceiro ponto, controle alimentar, mesmo que simples, para comparar o quanto entra e o quanto sai. Certo? Se os 3 estão batendo, não tem erro. Você está em déficit calórico. O corpo fala, gente. A gente é que ignora. Então, antes de sair culpando o metabolismo por aí, ouve os sinais. Ele está te mostrando exatamente o que está acontecendo com você. E se você quiser entender ou ajustar o déficit calórico sem perder massa magra, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque esse vai ser o tema do próximo vídeo. Tchau, tchau!